Primeiro brasileiro a jogar na NBA, a maior liga de basquete do mundo, campeão pan-americano sob Dream Team dos Estados Unidos, disputou 2 Olimpíadas, carregou a tocha do Pan-Americano 2007, é professor e mestre em Educação Física Escolar, dirige o curso de Educação Física na UTP Universidade Tuiuti do Paraná, um dos cursos com maior tradição dentro da cidade de Curitiba, e, além disso, ainda é diretor do Curitiba Monsters no basquete. Eu falo hoje com Rolando Ferreira. Que dia especial, meu querido professor Rolando. Muito prazer em estar aqui. Satisfação, cara. Hoje é o nosso 10º episódio, Rolando, do Proficast. Que emoção. E queria muito que fosse um convidado especialíssimo, que é você, Rolando. Pô, cara, muito obrigado. Obrigado. De verdade, estou muito honrado. Gente, nós estamos falando aqui nada mais, nada menos com o Rolando Ferreira. Ele foi meu professor na Faculdade de Educação Física. Eu tive a honra, porque foi um pouco tempo que você ficou na PUC, né, Rolando? 3 anos, né? 3 anos, e eu, nesse meio dos 3 anos, fui honrado, agraciado por ter esse cara como meu professor. E nessa eu descobri, eu não era acompanhante de basquete, né, Rolando? E então, assim, não conhecia muita história. E lá você contava pra gente sobre suas histórias no mundo do basquete e tudo mais. E eu falei, cara, o Rolando é o cara perfeito pro nosso 10º episódio especial do Proficast. Então, de verdade, estou muito feliz por você estar aqui na minha casa, muito parceiro. O prazer é meu, né? O que eu falo, né? Eu não posso não ser o melhor professor de basquete, não tenho história pra contar. Ah, e é isso que a gente quer isso saber hoje. História. Gente, então, você que tá curtindo esse vídeo aqui, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal e comenta se você já conhecia o professor Rolando, se ainda não conhecia, e se você sabe alguma história aí do time de basquete ou joga basquete, também comenta, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque vai ter muita coisa aqui dentro do conteúdo de basquete, que é uma das nossas vertentes na educação física, né, Rolando? Sim, é. Ah, legal. Rolando, pra galera aí que também aí não te conhece, talvez, ou que já te conhece, de onde vem o Rolando, morou e tal, não precisa contar tudo ainda, só pra pessoal te conhecer. Eu sou de Curitiba, sou o mais novo de 5 irmãos, né? Raspa do Tacho. Uma família ligada ao esporte. Meu pai foi vice-presidente de Curitiba nos anos 50 e 60. Meus irmãos, 2 irmãos fizeram esporte no Colégio Estadual, né? Meu irmão fez vôlei e atletismo, minha irmã fez basquete e atletismo. Ah, que legal. E aí eu vim daí, né? Então todo mundo já praticava ali. Todo mundo já praticava. E eu, assim, infância, meu tempo era diferente, né? Eu jogava na rua, então eu jogava muito futebol, jogava basquete na praça, eu jogava o que dava, eu jogava, né? Entendeu? Você sempre gostou, então, de Sempre gostei de esporte, atividade física a gente sempre fez. Legal. Mas na rua, na escola, você era do futebol ou era da galera do basquete? Na minha escola não tinha quadra de basquete. Sério? Só tinha o pátio, né? Não tinha nem quadra de futebol, não tinha nada. Era o Colégio Zacarias. Então a gente jogava muito futebol na rua, né? A gente fazia os golzinhos. Você morava em bairro? Ah, aqui também. Legal. Daí a gente fazia os golzinhos. De tijolo? De tijolo. Jogava muito bets, né? E jogava muito 3 dentro, 3 fora. A altinha, fazia, não podia ficar no chão. Fora, né? Ia 3 pra fora e ia pro gol. A gente jogava muito isso, né? Brincava disso. Era uma infância legal, né? A gente brincava aqui no bairro onde eu nasci, cresci aqui onde você veio conhecer minha casa, só que um pouquinho mais pra baixo. Também a gente fazia todas as brincadeiras, carrinho de rolimã, boliquinha, pipa na rua. Então dava pra brincar bastante, era legal, né? Mas o que eu mais brincava era jogo de botão. Eu coloquei aqui pra perguntar que você era craque do futebol, mas não era o futebol de bola grande, era da bolinha pequena. Então, né? Você deve ter visto, não sei, passou aí no Bicho do Paraná, né? Eu Pessoal, quem não viu ainda, tem uma reportagem muito legal que o Bicho do Paraná mostrou no Esporte Espetacular, no Globo Esporte, né? E eu vou colocar algumas imagens aqui pra vocês verem, mas assistam a reportagem completa porque tá bem legal, mostra um pouquinho muito legal do professor Rolando. E era craque em futebol de botão. Ainda até hoje. Eu jogava bem, agora eu voltei a jogar. Eu vi esse dia que você postou lá no Stories. Então, eu tô jogando, já joguei 3 campeonatos, eu tô jogando uma liga RCB Solidária, muito legal a liga. O pessoal não é só o botão, né? Recolhe alimentos pra doar e tudo. Que massa, então, cara. E a gente tá jogando agora
eles têm uma sede, mas só que agora estão jogando no shopping Jardim das Américas. E você tem, então, tipo, o time preferido, a paleta certa, então, essas coisas tem assim? todas essas coisas, né? Porque... Mas é que faz muito tempo que eu não jogo, e aí eles jogam com uns botões, chama vidrilha, que é tipo letra de relógio, mas tudo do mesmo tamanho, eu jogava com letra de relógio. E aí a gente faz, então, cada campeonato é temático. Então, cada campeonato você tem que fazer um time. É tudo diferente. Daí foi vidrilha, daí foi Gulliver, que é um botão diferente, que já vem pronto, esse daí você faz. Quer dizer, não vai ser Gulliver ainda. Mas daí foi Brianese, que era uma fábrica antiga também. Todos os materiais diferentes do botão, é isso? É um botão diferente do outro. Essa semana agora, sábado, vai ter o do Panelinha, que é o botão estrela antigo. E eu tenho lá. Então você já vai ter mais de 45 anos o botão. Tá lá, eu vou botar um cintinho, eu vou jogar com o time de... Qual que é o time que eu vou jogar? Pô, nem lembro. América Mineiro. América Mineiro, legal, o teu telefone aí vai cair. Caiu. E você tem todos os teus jogos antigos, guardadinhos, bonitinhos? Sabe o que eu tenho? Eu tenho os campeonatos que eu fazia. Que legal! Então, eu tenho lá tudo um papelzinho, tudo guardadinho, artilheiro, tudo. E eu tinha um amigo, que a gente jogava junto. E aí cada um tinha uns 40 times, a gente fazia campeonato. Todos contra todos, turno e retorno. Você contra ele? Cara, eu passava o ano inteiro jogando botão. Então era o que eu fazia. Eu jogava botão, brincava na rua e jogava basquete depois que comecei. Como que você começou no basquete? Então, que aconteceu? Aí eu contei pra vocês, eu contei a história pra vocês lá na faculdade, né? Que eu sempre conto porque a história da minha vida. Porque quando eu vou dar aula, eu não quero que os caras pensem que eu tô lá porque eu joguei basquete. Eu tô lá porque eu estudei. Então eu conto a minha história desde o começo. Eu até anotei uma coisa aqui bem legal pra gente falar sobre isso depois. Então, eu comecei a jogar basquete em 78, de verdade, né? Porque eu tive uma experiência em 76, foi muito ruim pra mim. No basquete? No basquete, é que eu fui nesse colégio Zacarias, professor de educação física, era técnico de basquete, de Araucária. Professor Marcos Sapo aqui. Daí ele falou para eu treinar basquete lá no estadual, que era vinculado. No CEP? Daí eu fui treinar, só que eu era o mais novo, isso em 76. E sofria muito bullying, os caras me sacaneavam demais, eu era muito bocó, né? Tinha vergonha da altura, os caras só me zoavam. E aí ia ter um campeonato, o técnico não me chamou. Daí eu não vou mais jogar, vem aqui, treina, e quando vai jogar, não me chama. Não me chama. Daí eu larguei. Daí em 78, eu mudei de colégio, fui positivo júnior em Champagnat, logo que abriu. Minha mãe arrumou uma bolsa em 77, eu fui pra lá, em 78 abriu as escolinhas, eu fui fazer esporte, como eu gostava, só que eu falei, vou fazer vôlei, não vou fazer basquete, porque ainda... Sua irmã já jogava vôlei, né? Meu irmão jogava vôlei, né? O basquete eu sabia porque, assim, como eu falei, a gente não tinha quadra na escola, mas eu tinha uma lata de lixo sem fundo. Fizeram uma cestona. Que eu preguei no muro, né? Então eu jogava ali. E aí eu tava treinando vôlei, morrendo de vergonha, né? Eu tinha 1,90 m já, com 14 anos. E aí o técnico do basquete tava na quadra do lado, falou assim pro técnico de vôlei: você vai perder o menino, ele tá morrendo de vergonha. Ele falou: eu sei, mas eu não posso pôr ele com os mais velhos, porque ele não sabe muita coisa. Então ele falou: posso convidar ele pra treinar basquete? Pode. Daí ele me convidou. Só que assim, ele falou assim: você quer treinar basquete? Eu falei, não sei. Mas não é aqui, é no clube. Você vai lá e manda me chamar se você for. Eu falei, não, eu vou. Daí eu fui na segunda-feira, lá no Círculo Militar, que era 3 quadras de casa. O Círculo também é um lugar de tradição com basquete, né? E aí eu cheguei lá, mandei chamar. E ele viu que eu tinha vergonha, ao invés de me receber, mandou todos os grandão me receber. E aí eu me senti em casa, cara. Pô, tô aqui! A minha altura, ao invés de ser motivo de piada, era motivo de inveja. Todo mundo queria ser minha altura. Porque você era grandão no meio dos grandão. Que massa, cara. Então, e aí eu comecei a jogar. Caramba! Eu já gostava, né? Mas esse professor é o professor Chicão? O próprio. Cara, não, eu anotei aqui porque eu queria perguntar dele. O Chicão tem uma grande importância esse meu daí. segundo pai, né, cara? Caraca! Porque assim, legal, ele professor Chicão, um grande abraço, meu querido. Francisco Alexandre Fag, professor do Medianeira. Técnico de basquete pra nós também. E então sou muito grato a ele, porque se não fosse ele, eu não tinha começado no basquete. Vai saber se eu tinha jogado vôlei, mas ainda bem que não me levou pro basquete. E aí não é só aí que ele é importante, né? Claro. E eu falava pra vocês na aula, que é a visão do profissional de educação física. Essa que é a visão que tem que ter, Ele te deu uma referência de professor na sua vida, assim, de pessoa e professor. E tanto que depois que eu parei de jogar em 2000, quando eu voltei para Curitiba, foi ele que me deu meu primeiro emprego lá no Rio de Janeiro.
Ele me acolheu lá. Eu Então, lembro dessa história. o Medianeira... Do Medianeira, mas não lembrava que era ele que tinha. No Medianeira foi minha escola, porque a faculdade de educação física eu fiz, infelizmente, fiz nas coxas, né? Porque eu jogava, tudo, então... Não dava pra conciliar, fazer as duas coisas 100%. Né? Daí eu aprendi aos trancos e barrancos, né? Aprendi, assim, tomando porrada, né? Porque eu não sabia dar aula, não sabia ser professor, não sabia nada, entendeu? Outra coisa, Rolando, que você foi tendo ascensão rápida também no basquete, também, né? Se for ver, assim, qual foi o seu primeiro time que você começou a jogar, no caso, tipo, campeonato mesmo? E tá então, o Círculo, né, que eu jogava, né? Comecei jogando, né? E os tempos eram outros, né? Então, como eu era alto, vai falar aqui, né, termos aí, talvez todo mundo não saiba, né? Era aquela coisa mecanicista, né? Sim, Era muito técnico o negócio, então era muito especialista. Então eu era especialista e eu aprendi a jogar de pivô. Hoje em dia não é assim, né? Você aprende tudo, mas eu só sabia jogar de pivô. Por quê? Porque o Chicão era pivô. E ele me ensinou muita coisa. Dentro da área. Por quê? Mas que a época era assim, né? A época era assim. A forma de ensinar era desse jeito. Então, e eu era grande e eu ia ser pivô. Sim. Então eu aprendi muito com ele, né? E aí comecei a jogar no Círculo. Né? O primeiro time, assim, foi o Círculo Positivo, né? Que eu comecei a jogar. E aí depois foi me destacando, né? Daí eu comecei praticamente no final de 78. 2 anos e meio depois eu já estava no São Paulo, né? Você foi morar pra São Paulo pra jogar? Fui jogar no Sírio. Né? E quantos anos você tinha, né? 16 para 17. E tua família novo? Assim, eu era o mais novo, né? Meu pai já tinha falecido. Assim, eu fui embora, na verdade, porque até tem uma reportagem no meu canal lá no Instagram. Qual que é o seu canal, professor Rolando? Rolando Ferreira 08. Instagram, YouTube, Facebook. Tudo é 08. 08, vamos lá. Pessoal, vou deixar o link de todos os canais aqui de contato do professor Rolando pra você ver que bacana toda a história. E ele divulga muito basquete também agora, né? E outras coisas também, Outras coisas também. Então, bem legal pra vocês seguirem aqui. Eu vou deixar, então, todas as redes. Instagram, YouTube, Facebook. Só não estamos no Tinder, porque nós somos casados. Então, e tem outras coisas além do basquete lá, né? Porque isso que eu quero mostrar, na verdade, que é além do basquete, entendeu? Fora do basquete. Mas assim, tem uma reportagem que é legal, que é a primeira reportagem que eu dei na minha vida. E pra falar pra câmera? Então, eu tava treinando no Medianeira, a seleção paranaense, na verdade, eu tava de bermuda, sem camisa. Cara, muito magro. Eu ia perguntar, você sempre foi magrão? Sim, nossa, muito. E muito jacu, né? Falando. Então eu falo, né, que o basquete é trabalhar no estudo, na verdade, porque minha mãe queria que eu estudasse, né? As mães sempre querem que a gente estude, né, Rolando? Porque minha mãe era costureira, né? Então queria que se esforçasse. A visão deles, não tão errado, né, Rolando? Mas assim, meu filho vai ser alguém na vida se ele estudar. Tipo, não vê a questão do esporte que poderia levar a ser na vida como fez, né? Também. Hoje tem tanta gente que se dá bem sem estudar, mas assim, são raras são raras as pessoas, né? Então estudar é sempre um plano muito bom, né? E aí eu fui para São Paulo, na verdade, para me formar e voltar para Curitiba. Porque eu não fui pra jogar, eu fui pra jogar basquete, mas eu queria usar o basquete pra me formar. Tipo, não fazia parte dos teus planos ser jogador profissional do basquete. Entendi. Só que daí as coisas começam a acontecer, né? Lá em São Paulo eu ganhava um dinheiro, um salário, coisa que eu não tinha aqui. Eu não passava fome, mas aqui, né? Era reconhecido. E aí comecei a aparecer tudo e, e aí arranjei uma namorada, além de tudo. Daí animou. Eu falei, que eu vou voltar pra clube, vou jogar basquete, já se dá vida, né? Tô aqui, sou atleta, tô namorando, ganhando dinheiro. Então, apareceu no jornal, muito legal. E só por ter ali o rostinho no jornal, ou às vezes entrevista. Aparecia na TV falando sempre, né? Então foi muito legal. Nessa época o basquete no Brasil já era o segundo esporte, né? Era o segundo, daí começou a cair mais tarde um pouco, né? Mas a seleção brasileira veio próximo desse momento que você foi para São Paulo já ou ainda não? Quando foi a tua primeira convocação? Assim? Eu fui convocado para a seleção juvenil brasileira em 82 e 83 eu joguei na seleção brasileira juvenil. Né? Eu fui em 3 campeonatos da seleção brasileira juvenil. Eu fui o sul-americano, mas ficou no terceiro no Uruguai.
Daí jogamos um Pan-Americano na Argentina, que a gente ganhou da Argentina lá dentro, foi um campeão Pan-Americano. Caramba! E aí em 83 a gente foi pro Mundial, cara. E fomos o terceiro colocado no Mundial na Espanha, ficamos atrás da União Soviética e Estados Unidos. Moleque! Ganhamos da Espanha, cara. Caramba! Com 19 anos, né? Isso na seleção juvenil. Daí em 84 eu fui convocado pra seleção brasileira adulta, a primeira vez. Quantos anos tinha? Tinha 20, né? Para pro pré-olímpico. Ainda assim, a gente era no negócio da ascensão, rápido, né? 20 eu saí com 16 para 17. Daí eu fui pro pré-olímpico, só que não fui. Eu joguei 2 partidas, né? Uhum. Daí eu não fui pra Olimpíada, só fui pro pré-olímpico. Daí a partir de 85, eu fui convocado até 97, todas as seleções. Foram 14 anos, né? Sendo convocado. Mano, que legal. Algumas seleções eu não fui, mas eu fui convocado todos os anos. Que massa. E a sensação da primeira vez que você foi convocado? É muito legal, né? É muito legal, né? Foi porque é o sonho, do seu trabalho, né? É o sonho, né? Ser convocado, né? Para a seleção brasileira. Nessa época o Oscar já jogava também? Então, quando eu fui para São Paulo, pro Sírio, eu fui pro time do Oscar. Jogava Oscar, Marcel, daí tinha Marquinhos, Carioquinha. Eles já eram do time principal, já tudo da seleção, né? Daí tinha um tal de Dodge, Paulinho Esteves, todos seleção brasileira adulta jogaram, né? Pelo menos, ou jogaram ou jogavam. Ou participaram há algum tempo. Daí tinha 2 da seleção brasileira juvenil, Paulinho Vilas Boas e Mauri. 2 americanos e eu, treinando um adulto. Não tinha jeito de não melhorar, né? Era muito... E aí, antes de ir para São Paulo, eu fui fazer um teste lá. Sim. Porque saiu essa reportagem falando que eu era o futuro do basquete no Brasil, e aí o Sírio veio atrás de mim. Quer dizer, o Cláudio Mortari, que era técnico, veio dar um curso em Curitiba e foi ver meu treino. E me chamou para jogar lá. Era tipo olheiro, assim, como fosse. Mas ele estava dando um curso aqui, foi lá ver o treino, porque ele viu na reportagem. E aí eu fiquei 4 dias na casa do Oscar. Foi o ápice. Né? E além e daí, curioso até porque os caras eram meio brucutu, assim, né? Bem louco, cara. Eu vejo, de vez em quando, umas entrevistas dele. Ele parece muito gente da gente, assim, tipo, uma boa pra conversar, se sentar, conversar, dar risada, parece legal. Daí ele... Cara, nossa, a gente joga... Você joga botão? Eu falei, joga, então vamos jogar. Ele joga botão, né? Cara, só que ele joga na regra baiana. E a regra baiana é diferente. É um toque por time. Um daqui, um dali. Daí o que acontece? Você tem que fazer bater no jogador do outro time pra sair, daí você tem 2 toques, você pode chutar no gol. Entendi. E aí eu tomei um cacete, né? Aí ele falou, você come? Eu falei, como? Daí a gente ia comer, cara, ele comia, parecia um animal, né? Comia muito, né? E eu comia, mas não conseguia aguentar. Falava, come nada! Mas, pô, foi muito legal, né? A história lá que você ficava pegando bola pra ele arremessar. Todo mundo. Como é que foi isso? Não, porque a gente pegava a bola, a gente ia arremessar. Ele ficava arremessando o dia inteiro mesmo. Porque ele tem o lance da frase, né? Mão... Não é mão santa, é mão treinada. Mas ele treinava todo dia. Né? Quem pegava a bola pra ele era a mulher dele, né? A Vitória, sempre pegou, né? Mas quando eu tava lá treinando, a gente pegava. Vou catar esses piados pra me ajudar. A gente catava, quando era moleque, né? Até... Sim. Mas assim... E pô, uma bagagem, né? E vai indo, né? Porque, por exemplo, o técnico lá do time do Corinthians de Santa Cruz do Sul, que eu joguei lá 4 anos, ele pegava a bola pra gente também, né? Então é assim, a gente pega outros também. Uma hierarquia. É isso mesmo. É uma hierarquia. Fora o Oscar daquela época, assim, teve um outro cara que era da ascensão da seleção brasileira, que tipo, pô, todo mundo olhava e era referência. Sim, todos, né? Tinha o Marcel, que pra mim é o melhor jogador disparado, que eu conheci, né? Eu não conhecia os mais antigos, não vi jogar. Mas da minha geração ali, era o melhor jogador que tinha, muito cabeça, jogava em qualquer posição, um cara muito inteligente, meu amigo, íntimo assim, né? Sim. Muito amigo meu. E assim, na minha posição era Marquinhos, né? Era o ídolo, o cara jogava muito, né? Então, e assim, até brigava, falava, porra, cara, a gente vai, vou no rebote. Né? Vou lá no rebote, daí eu vou lá, tomo um cotovelado, ele pula, não consigo pegar a bola. Ele vai lá, a bola cai na mão dele. Como, né? Mas daí é assim, a gente vai ver a experiência do cara, né? Ele sabe olhar a bola, posicionar, pegar a posição, tudo, e a gente vai aprendendo aos poucos, né? E ele me ensinou muito, na verdade. Que legal, é muito bom você aprender com referências de peso, assim, né, Rolando? E isso fez você estar no meio da galera, inclusive na seleção do PAN
de 87. Sim, Que foi o grande ápice ali, né, da carreira. Da carreira na seleção, né? Na seleção. E o grande ápice da geração. Entendeu? Dessa geração é o PAN de 87. Que faltou pra gente, na verdade, foi uma medalha olímpica, né? A gente teve a medalha do PAN, ganhamos nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, aquela história, né? Primeira vez que os Estados Unidos perderam em casa, um time assim, todos aqueles jogadores que estavam lá foram pra NBA. Como é que foi esse jogo? Foi demais, né? Porque a gente foi pra lá pra ser vice. Sim. Nós não fomos pra lá pra ser campeão. A cabeça era, vamos chegar na final já fazendo uma troca, porque ninguém pensava em ganhar dos Estados Unidos, eles nunca tinham perdido. Sim. E aí foi uma surpresa, quando acabou o primeiro tempo já estava 15 atrás ou 16, tava tomando cacete. Vocês já sabiam que, vamos tentar fazer o menos... daí a gente voltou, a gente tava no vestiário, os caras passam com champanhe, telefone, aquelas coisas. Já sabendo que a já ganhamos, né? Daí o nosso jogo, qual que era o jogo do Brasil? Era arremessar de 3, porque tinha Oscar e Marcelo que metiam muita bola. Porque a linha de 3 fazia 2 anos que estavam, desde 85, né? Então, 97. E o jogo dos Estados Unidos era jogar lá dentro do garrafão, os pivô, jogo de segurança. E era o que eles tinham feito no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente não tinha nada a perder. Assim, tipo, Qual era a estratégia? Provocar os americanos. Então os caras, o Marcelo, o Cadu, eu chegava a falar assim, porque eles eram muito arrogantes, né? Eles diziam, se é bom, se é bom, aí arremessa de 3. E dava espaço pros caras. Os caras ficavam, puta, não arremessa, pum, arremessava, errava, pegava a rebote, saía correndo de 3. E foi aí que a gente virou o jogo. E daí eles começaram a ficar nervosos. Sim, daí foi pro espaço, né? Porque tem esse lance aí, acho que em todas as idades, as últimas semanas teve jogos lá na escola, e a gente conversa com os alunos, daí vê que quando eles começam a ter um resultado negativo, que o psicológico deles afeta demais. Sim. Às vezes tem um baita timão, assim, da idade deles, que eles não conseguem desenvolver, e acho que isso vai passando pra gente. Eu sempre joguei bola, né? Futebol, assim, campeonato suburbano, essas coisas, não fui pra frente, que eu jogo no gol, e pelo meu tamanho não tem jeito, né? Mas também tem ainda esse negócio de quando você tá com resultado negativo, tava difícil você passar. E acho que foi isso que aconteceu então pra eles. Preparo. Assim, eles não esperavam que vocês também a experiência que eles tinham, o jogador universitário. Então o jogador universitário geralmente não é um jogador pronto ainda, é um jogador... Todos foram pra NBA, né? Mas, não é aquele jogador, né? Profissional, tudo. Então foi... E o que é legal é o seguinte, né? Que esse jogo ficou pra história, né? Então mudou o jeito que o basquete é jogado no mundo, esse jogo. Se você ver, tem um cara chamado Steve Kerr, que é o técnico do Golden State Warriors. Sim. Né? Um dos maiores times, se não maior. E como é que ele joga? Chuta de 3. Hoje em dia ele chuta de 3. O Curry é considerado um dos maiores arremessadores aí hoje, né? Mas o que acontece? O Steve Kerr, ele falou, porque tem um filme que chama República dos Três. Passa na Globoplay, que é sobre a revolução do arremesso de 3 pontos da nossa história, do PAN. Caramba! O Steve Kerr fala que ele baseou o jogo na seleção brasileira de 87, e o número de bolas que ele chutava em 87, a NBA só começou, de 3, né? A NBA só começou a chutar lá por 2016, alguma coisa assim. Do jogo que vocês fizeram lá? De 3, o número de bola de 3. Porque antes ele jogava muito lá dentro. E hoje em dia, se for ver o mapa de arremessos, é tudo de 3 pontos e dentro do garrafão. Assim, lá na NBA, que é tipo de arremesso, né? No All-Star Game. Tem a competição de 3 pontos. Virou a terra. Sempre teve, né? Nessa época já tinha? Já tinha. Mas eles não usavam no jogo. Não, porque a cesta de 2 pontos tem mais segurança, né? Só que hoje em dia se faz 10 de 3 e 10 de 2, são 10 pontos de diferença, né? Bastante, né? Então eles preferem arremessar em 3, né? E foi a partir desse jogo também que as portas da NBA abriram? Então, porque assim, eles começaram a perder e começaram a ficar preocupados, né? Porque o que acontece? Bem antigamente, nos anos 60, quem ia para os campeonatos da FIBA, pelos Estados Unidos, era time de fábrica. Sim. Por exemplo, o time da Pirelli não é americano, mas o time da Ford. Então eles montaram. Todo mundo jogava, vai jogar e ganhava todo mundo. Só que assim, quanto mais você joga, os outros vão melhorando. Sim, todo mundo. É o que acontece. Então foi evoluindo. Eles começaram a mandar o universitário mais novo, depois o universitário mais velho. Chegou uma hora
que os universitários não conseguiam mais. Daí liberaram para os jogadores da NBA jogar. Entendi. Entendeu? E o esporte universitário lá é muito forte, né? Ah, é muito popular, né? É mais do que os profissionais, né? Ia falar em todas as modalidades, né? No futebol americano, futebol americano é fortíssimo, universitário lá. Beisebol, futebol americano, até os outros menos conhecidos, né? Vem ganhando espaço nos últimos anos pra cá no Brasil também, esses esportes, né? Sim. Você foi pra universidade estudar lá também, né? Fui pra Houston. Houston, né? Então, assim, o que aconteceu? Quando eu morava em Curitiba, o pessoal chegava pra mim e falava assim: Rolando, você tem que ir pra São Paulo. Rolando, quando chegar na seleção brasileira, você vai lembrar de mim? Eu falei: você tá louco, né? Não, vai chegar. Eu falei: tá bom, beleza. Acabou Porque que eu não se acredita, mano, não se vê, né? Daí, lá em São Paulo, os caras falavam: Rolando, você tem que ir pros Estados Unidos. Eu falei: vou fazer o que lá? Vai pra lá que você vai jogar NBA. Eu falei: você tá louco, né? E aí começaram a falar tanto que uma hora eu comecei a acreditar. Porque você começa, se tá todo mundo falando, Sim. pode ser que... Daí eu tive essa proposta de ir para essa universidade de Houston. E aí eu larguei tudo em busca do sonho de jogar na NBA. Ali você já estava centrado na tua cabeça, eu vou ser jogador. Eu larguei para ser... Sim. Né, eu fui para jogar na NBA. Mas eu tinha que estudar, na verdade, né? Então Você já falava inglês? Mais ou menos. Falava de viagem, assim. Dava pra... Eu tinha feito curso de inglês, né? Tô fazendo um também, Rolando. Rapaz, porque eu vi que hoje não é mais diferencial, né, Rolando? É necessidade. Hoje você tem, pra critério de uma entrevista, alguma coisa, ou você precisa viajar, você precisa ter pelo menos uma comunicação, básico, né? Não, hoje é indispensável, né? Eu te interrompi, me desculpe. Não, Houston. Fui pra Houston em busca do sonho. Eu tinha 2 anos pra jogar em Houston por causa da minha idade. Eu fui com 22, só podia jogar até os 24. Tinha 2 anos pra aparecer, pra chegar na NBA. E graças a Deus deu certo. Né? Aí aconteceu o draft você foi draftado. Fui o primeiro da segunda rodada. Pra esse pessoal aí que assiste a gente, você pode explicar o que é o draft do basquete? Porque vai que eles não sabem, né? É o seguinte, o draft é o seguinte, então todo jogador que sai da universidade é o jogador que se dispõe a sair da universidade mais cedo, né? Antigamente isso podia ser da high school, agora não pode mais, tem que ter pelo menos 1 ano sair da high school para você poder ir pro draft. É o jogador internacional hoje em dia, né? Que a NBA é globalizada, tantos jogadores internacionais entram, né? Então você está apto a ser escolhido pelos jogadores da NBA. Daí como funciona? Dos jogadores que não os times que não se classificam para o playoff, escolhem primeiro. Então hoje em dia são 30 times, os 14 piores times escolhem primeiro. Então chama lottery pick. Então é uma loteria. Eles sorteiam, quem sair primeiro escolhe a primeira escolha, geralmente o melhor jogador disponível. Certo? Então funciona assim, dessa maneira. Na minha época eram 25 times. Então escolheram 25 e daí escolhem depois de novo. Então eu fui o primeiro da segunda rodada. Daí eu fui escolhido pelo Portland Trail Blazers, esse mesmo. Legal. Daquela foto que você tem mostrando a regatona vermelha. Aquela regata vermelha, na verdade, eu ganhei da NBA Brasil, porque a original roubaram. Sério? Então eu perdi a original. Daí eu dei uma entrevista falando que eu tinha perdido, tinha roubado, os caras mandaram pra mim, muito legal. Pô, que legal, né? Agora eu pus num quadro, não sai de mais, ninguém mais encosta na minha camiseta. E como é que foi jogar no Portland? Foi uma experiência muito boa, né? Podia ter sido melhor. Falta de experiência, talvez. Você ainda era novão na época também, tinha 24 porque... na verdade, e assim, eu fui o primeiro, então não tinha referencial, né? Sim. E aí eu aceitei algumas coisas que eu não devia ter aceitado, né? Os caras pediram pra eu fingir que tava machucado, e aí fiquei sem jogar. Já tinha isso na época. Tem, né? É um negócio, né? Sim. E aí, sabe, uma coisa assim, se você acha que é difícil chegar na NBA, é difícil pra burro. Mas é muito mais difícil se manter na NBA, se né? manter lá. Porque tem todo ano entra um monte de gente, né? Então talvez, né, tenha tido um certo relaxamento depois que eu alcancei o objetivo, sabe? E que já tô aqui, agora eu vou dar uma respirada. Que não devia ter tido, né? Entendeu? Lá você morava com a galera do time? Não, eu casei, né? Eu casei. Com a mesma namorada? Não, outro. Mas não foi aquela primeira. Daí casei antes de ir, né? Então daí... a esposa foi com você? Foi, eu joguei a Olimpíada de 88, cheguei aqui no Brasil na segunda pela manhã,
casei na terça-noite. Caramba! E daí eu fui embora na sexta-feira pra Portland. E ela ficou. Porque eu tinha treinamento, ela ia ficar sozinha, não falava inglês. Daí, depois de um mês e pouquinho, ela foi pra lá. Entendi. Entendeu? E Rolando, como é que é a sensação de você jogar uma Olimpíada? Que a Olimpíada hoje é um dos jogos mais legal, né? Glamurosos, eu diria, para um atleta, né? Participar, tipo, a recompensa maior de você ser atleta. É a nata do esporte, né? Tá tudo lá, né? É muito legal, né? Tá louco. Só você vê o pessoal, né, do atletismo, da ginástica, o pessoal conhecido que só vê na TV, cara, você vê o pessoal treinando na pista de atletismo, né? A gente ia correr na pista de atletismo da vila, e aí o pessoal tava treinando, então a gente parava de correr quando acabava o treino nosso, isso que a gente sentava e ficava vendo os caras treinando. E é muito legal, tá louco. Nossa, o clima deve ser sensacional, né? Que você tá no meio do ambiente esportivo onde todo mundo quer aquele título. E você jogou quantas? Duas Olimpíadas. A terceira eu pedi dispensa, porque eu tava machucado. Dessa vez era machucado, né? Não era machucado, sim, mas o técnico, que era o professor Ari Vidal, falou que assim, que ele me esperava até o dia do embarque. Porque ele já me conhecia, se eu tivesse bom ele queria que você tivesse junto. Mas daí eu falei, vai ter corte, não é justo pra quem ficar treinando. E aí eu pedi dispensa. Entendeu? Podia ter ido em 3, fui em 2. Tá bom. Mas foi legal, cara. Foi Seul e Barcelona, nossa. É outra vida, né? Essas experiências de viagem com a equipe deve ser muito legal também. É muito legal, né? Então, eu fui nas 2 Olimpíadas, eu fui em 3 Pan-Americanos, né? Que é mais ou menos, é o mesmo esquema da Olimpíada, mas em menor nível, né? Também menor. Você carregou a tocha do PAN em 2007, não foi? A tocha do PAN e a tocha da Olimpíada, as duas. Você carregou, a Olimpíada foi em 2016? Do Rio? Pô, que massa, carreguei aqui no Tanguá, cara, ficou muito legal. Tanguá é o bairro onde eu moro aqui, mas no parque. Às 6 da tarde, pôr do sol, cara, foi muito legal. Deve ter uma foto muito legal. Tem várias fotos. Que legal, vou colocar algumas aqui pra vocês verem. Olha lá na internet, você acha. Acho que a sensação de você ser convidado pra uma coisa dessa deve ser tipo, é o reconhecimento de toda a minha história, né? Legal. O PAN em 2007 eu fui o primeiro, né? Eu recebi a tocha lá, era o Beto Queen. Você começou, né? Eu comecei, e aí no PAN de 2007. E no PAN de 2016 eu recebi lá, e a tocha de 2016 eu tenho em casa, né? 2007 eu não tenho. Eles dão de presente pra Não vocês? dão, né? Você compra, né? Entendi. Entendeu? Tem todo o negócio. Alguns ganham, né? Alguns ganham, né? Mas imagina você ser honrado ali, ter a tua. E tem bastante brasileiro que é atleta, que é daqui de Curitiba também, né, Rolando? Tem, deve ter uns contatos legais de pessoas que fazem isso. Não, assim, mas conhecidos, né? Sim, eu conheço, de pessoas que fizeram parte do esporte. Sim, eu sou muito ruim Cara, eu passo muita vergonha porque eu não lembro do pessoal. Uma vez eu não reconheci o Gustavo Borges. Ele já era medalhista olímpico. Que vergonha, cara. Eu vi o Gustavo Borges uma vez só, mas foi tipo, acho que em viagem, mas eu nunca falei com ele. Não conheço então, ele. Eu falei com ele. Eu vi ele tipo saindo de algum lugar, sabe? Eu falei com ele falou assim: Rolando, não acredito que você não lembra de mim. Nossa, e você não lembrava mesmo? Eu não lembrava. Aí minha mulher estava junto, ela falou assim, que a irmã dele morava no meu prédio. Ainda além disso, né? Falou, meu vizinho, a irmã dele mora lá. Eu falei, Gustavo Borges. Nossa, que vergonha. Desculpa aí, Gustavo Borges. Gustavo Borges, se estiver vendo a gente, queremos você aqui. Que vergonha, cara. Mas eu sou muito ruim, cara. Acontece, toda semana acontece, umas 2, 3 de alguém que você já viu, ou conhecia, ou é conhecido e você não lembra. E como que entra a educação física no meio disso tudo aí na tua vida, Rolando? Então, eu fiz um curso de educação física, eu entrei na faculdade em 82. Você já tinha a educação física, então? Então, não, eu 81 eu fiz o 3º ano em São Paulo. E daí, 82... Eu achei que você tinha feito educação física depois. Não, daí em 82 eu entrei na faculdade. Faculdade de Educação Física Santo André, lá em São Paulo. Não existe mais até. Faliu, na verdade. Mas era uma faculdade só de Educação Física. E era 3 anos, licenciatura plena, né? Daí o primeiro ano eu reprovei, porque... Você gostava de estudar. Não é isso. É que, eu chegava em casa meia-noite, ia dormir... meia-noite e meia, 1h para os treinos. Você não tem físico nem psicológico, né? Não, mas daí assim... então, a aula começava às 7h30, em Santo André. Eu morava
no aeroporto de Congonhas, ali perto. Para chegar lá, eu pegava um ônibus, descia no metrô, pegava o metrô na Conceição e ia até a Luz. Quem é de São Paulo sabe que é umas 3 estações, mais ou menos. Daí descia na Luz, eu atravessava e pegava um trem. Ia para Santo André, chegava em Santo André, pegava outro ônibus. Para chegar às 7h30, tinha que acordar às 5. Nossa, que Adivinha se eu ia? Eu não ia, né? Ia de vez em quando, né? Você vai dormir 1 hora. Cara, quando chegou o final do ano e o pessoal do Cílio descobriu que tinha reprovado, cara, eles queriam me matar. Eu prometi pra sua mãe que eu sei estudar. Eu tava indo. Daí eles me deram uma Brasília, cara, pra eu usar. Que eu não bati só no teto porque eu não capotei, mas acabei com a Brasília. Meu pai tinha uma Brasília. É. Uma Brasília espaçosa. Era boa, fazia um barulhão. Tinha que... Cheiro de gasolina. Duplo. Daí, a partir de 82 eu fui. Até 85, fiz os 3 anos. Só que eu não me formei em 85. Por quê? Porque tinha 2 disciplinas que você não tinha conseguido terminar. Que eu não fazia. Ah, você não fazia. Eu não ia. Uma era natação, que eu morria de medo. Você não nadava nada? Não nado ainda, né? Nado muito mal. E ginástica olímpica. E como eu estava falando do tecnicismo, né? Sim. Era muito técnico, você tinha que ser atleta, né? Porque hoje é muito mais adaptável. Hoje muito em mais dia não é assim, né? Não. E então... eu tinha que dar mortal, cara. Isso que eu ia falar aí com 2,14 m, como é que você vai dar mortal? Eu dei mortal, né? Caí de bunda, né? E era avaliado, né? Se você sabe, se não sabe, você vai perdendo nota. Pô, tinha que fazer uma 8ª na barra fixa. Cara, eu não conseguia nem levantar. Porque nessa época eu já tava mais pesado também, por causa da altura e tudo mais. Eu nunca consegui fazer 2 barras. Então é ridículo. Na natação, eu fui fazer a prova lá do DP. Era 4 piscinas. Tinha que pular, eu não pulava, eu entrei. Daí já começou perdendo ponto. Daí eu fui e voltei, eu tinha que ir mais 2, o professor pode sair da água. Daí eu saí. Ele não deixou você terminar? Não, ele falou assim, estude pra teórica. Se depender disso aí, você não vai passar nunca. Eu falei, tá bom, né? Mas daí eu passei, né? Porque estudei, tudo, passei, né? E eu também nunca... salvou. Eu sei que... É difícil. Na nossa turma, eu passei. Tinha alguns colegas nossos também da nossa época que eles tinham muita dificuldade de colocar o rosto na água mesmo, sabe? De fazer bolinha, que é a iniciação. Não, isso eu fazia, né? Sim, mas a professora, na época, ela ficava muito brava. Mas realmente a galera não tinha experiência, tinha medo de sei lá, se afogar com o rosto na água. E realmente uma coisa que é mais forte, né? Um trauma, sei lá, aconteceu com a pessoa, a gente não sabe também o que é. Mas que é difícil a natação, às né? Às vezes o pai, a mãe, botam minha mãe não gostava, então sempre cuidado daí, fiquei com esse negócio. E fora a vergonha, né? Fora a vergonha de estar lá, no meio da galera, de sungão. Aquele físico forte. E depois, você falou que entrou no meio de janeiro. Você não pensava em ser treinador, tipo, de uma vida assim de atleta de alto nível, alto rendimento? Você foi para educação física escolar? Daí o que aconteceu? Eu acabei a faculdade em 92, só, as 2 DP, depois eu vou dizer. Daí quando eu parei de jogar em 2000, eu falei, o que eu vou fazer? Eu parei de repente, né? Minha mulher, o que eu vou fazer? Eu falei, vou dar aula de educação física. Vou voltar para Curitiba, eu sou formado. Daí eu voltei. Daí o Chicão me deu emprego lá, eu dava aula na escolinha, basquete. Time feminino de basquete, comecei a dar aula 5ª e 6ª série, era técnico do time da Universidade Federal do Paraná, já foi tricampeão paranaense até. Tinha uma escolinha na PUC, que a Adel tinha arrumado para mim, e tinha mais uma coisa... era técnico do time da Renault. Só que assim, eu não sabia dar aula. Era só treinamento. Não, eu dava aula 5ª e 6ª série também. Mas é treinamento, mas é aula, na verdade. Eu estou ensinando, você continua sendo educador, né? Sim, não digo isso, mas o treinamento. Nível, mas o treinamento. Sim, o que eu tinha de exemplo era treinamento de alto nível. Então eu dava aula para as crianças, eu adaptava o treino que eu tinha na seleção para as crianças. Não é assim, né? Adaptava, tentava fazer mais ou menos a mesma coisa, não é? E não acontecia. Não dava, os moleques não faziam, na Federal não faziam, na Renault. E aí eu comecei a ficar frustrado, né? Pô, não dá certo. Não vai, a aula de educação física também é difícil, não sei o que mais. E aí o que aconteceu?
E daí caiu a ficha que eu precisava fazer. Assim, mas depois de um tempo, assim, né? Porque tive problemas psicológicos, assim, né? Fui fazer análise, fui tomar remédio. Daí fui fazer pós-graduação em educação física escolar para poder dar aula, né? E aí fiz mestrado. Em educação física escolar? Não, história e sociologia do esporte. Tudo relacionado ao daí eu fiz o mestrado, acabei em 2008, né, para poder dar aula. E na faculdade eu estou desde 2006, né, na Tuiuti. Quando você entrou lá na PUC, você já era do Tuiuti também? Sim. Ah, legal. Sim. Eu perguntei porque a nossa turma, a gente tinha uma visão muito legal de você por conta disso. Porque a gente sabia que você era atleta e entra lá no começo da nossa conversa. Você não ia para a nossa aula sabendo que a gente era da licenciatura, querendo mostrar que você era atleta em momento nenhum. Não, você realmente trabalhava, nos ensinava como dar uma aula na escola, usando no conteúdo de basquetebol. E a gente gostava muito porque você usava estratégia, você mostrava o que você tinha que falar, a forma que você tinha que fazer, dependendo da idade. Então, de verdade, Rolando, é por isso que eu queria... dei essa pausinha aqui da escola, porque a gente aprendeu realmente com você uma forma mais pedagógica de trabalhar o basquete dentro da escola sem ser aquele negócio de rendimento, treinamento e coisas do tipo. Que era o que a gente pensou que ia ser quando a gente, atleta de basquete vai ensinar a gente a dar treino. E não foi, pelo contrário. Então, o que eu falo, né, assim... Hoje é um dos conteúdos mais legais que eu gosto de trabalhar na escola. O basquete é o melhor de todos. Porque assim, né, a diferença é aquela que eu falo, né, então o bacharel vai usar o esporte como final, né, a licenciatura como meio, então você tem que usar como meio, mas só que assim, isso não faz, né, você, o aluno que está aprendendo a ensinar, a não dominar o conteúdo motor, por exemplo. Você tem que saber os movimentos, né? Como é que você vai ensinar se você não sabe demonstrar os movimentos? Você tem que saber dominar, né? O gestual técnico, né? O que você fala, né? Os termos, tudo. Então... E você fazer isso nos ensinando com estratégias de como levar pro menor ali, pra criança. Mas eu ficava muito bravo às vezes. Mas é porque daí faltava um pouco de qualidade na nossa técnica. É fogo, tem gente que não gosta, né? Sim. O que acontece na faculdade que eu fiz hoje em dia é que muita gente vai lá ter a cabeça assim, né? Eles não abrem a cabeça, eles não querem saber de outros conteúdos. Fora o conteúdo que eles acham importante. E aí... Muita gente que é da academia, quer ir lá, só que esquece que tem que passar por todo mundo fora da academia. A galera que é da dança, mesmas coisas. O povo que é do futebol, acho que vai trabalhar só futebol. Muito pensamento muito pequeno, sim, né? Sim. Daí tinha umas meninas, não sei se era da sua turma, tinha 3 meninas que eu brigava muito com elas. Daí ela falava assim pra mim, que eu gosto até hoje. Professor Rolando, você é um ogro, mas nós... Você é louco, mas nós... Eu brigava muito com elas. Não, assim, né? Daí você vai dar aula. Lá na PUC não aconteceu. Na Twitch aconteceu algumas vezes. Professor, eu não vou ser atleta de basquete. Daí não precisa... Eu falo, mas você não... Então. Mas não é isso. Mas eu não quero que você seja atleta de basquete. Não é o objetivo que você seja atleta. O objetivo é que você aprenda a ensinar. É a mesma forma que a gente tá na escola, né, Rolando? Eu não quero desenvolver um novo Rolando dentro da minha aula de educação física. Pode ser que eu descubra alguma coisa, até inclusive eu anotei isso aqui, mas o basquete, ele é a ferramenta que a gente usa para o desenvolvimento das outras habilidades, né? Então, tanto da parte motora. Se você descobrir, muito bom. No aspecto que você faz, se encaminha. Sim. Não é nossa função descobrir novos atletas. Treinar o menino na minha aula de educação física. Ainda assim, você acha que hoje a educação física é uma grande porta para a descoberta de novos atletas? Eu acho que né? Eu acho que devia ter mais educação física. Eu também acho. Porque muita gente... Por que você acha que a gente tem perdido tanto espaço falando? A educação física? Por causa da marginalização, por causa da cultura... Tem lugar aí, tem país que a educação física é diária, né? O Japão, né? Não, Finlândia, acho, muito lugar. Aqui, né, a gente é desvalorizado, e aí gera ciúme, não sei o que mais, e a importância é enorme, né? Você acha que muito o mimimi foi tomando mais também na nossa área? Sabe o que eu acho? Eu acho assim, né? Aqui é tudo 8 ou 80.
Pra tudo, né, Rolando? Daí assim, a gente veio de um negócio tecnicista, o esporte, da educação física, tudo bem. Tá errado? Tá, mas não tá totalmente errado, né? É que nem a gente falou, na época era o que era certo. Daí eles pegam, vem lá a crise de identidade dos anos 80, aquele pessoal vindo da Europa, lá, outra cabeça, e muda completamente. Daí, não pode ter competição na educação. Competição que mais move o aluno a ter vontade de fazer. Tudo bem, é só cooperação. Não dá, né? Não dá pra ter competição, tem que aliar os dois. É importante, né? Pode ter um jogo competitivo e cooperativo, porque não? Aqui o esporte é assim, mas né, tudo depende da cobrança, né? Sim. É o problema da exclusão, da inclusão, essas coisas. Eu acho que isso tem tomado muito lugar do trabalho da gente, né? A gente tem que pensar tudo que vai fazer pisando em ovos. Sim. Por causa de qualquer coisa que você fala. Hoje você é mal visto, às vezes. Se você concorda com isso, você está discordando aquilo automaticamente. Não, a pessoa te vê, se você concorda com A, B pra você tá errado, então. Não pode estar um pouquinho certo. Aqui você não concorda nada. Mas isso é culpa da nossa... E não é só no Brasil, né? Assim, tá tomando o mundo, essa polarização, né? Dividiu a sociedade em dois, né? E um grupo contra o outro, infelizmente. Infelizmente virou, eu acho que o lance também aqui no Brasil, que isso toma muito, é muito parecido com torcida de futebol, eu acho, essas coisas, sabe? Por causa até da cultura, cara, porque se você é do Coxa e eu sou do Atlético, a gente não se bica. Mas assim, né? E nas outras coisas isso tá acontecendo. Política, religião, tudo. Cara, é chateado isso, né? E assim, né? Por exemplo, futebol. Eu torço pro Curitiba. O jogador, o cara, você acha que o cara tá aí? Ele é profissional, ele tá jogando aqui. Amanhã ele vai jogar Atlético, vai jogar Atlético. Se ele for contratado, ele vai receber pra aquilo. E o cara beija a camisa. Tudo bem, beija a camisa, mas enquanto chegar lá, vai beijar a camisa. Claro, é quem tá colocando dinheiro na mesa dele. É ridículo, né? Brigar por política. Ontem eu tava na feirinha lá, tinha 2 meninas e uma senhora brigando por política. Pelo amor de Deus, cara. É só... polarização, e aí fica essa briga. Não sei. Complicado, né? É complicado. Cada um tem a sua, respeite. Exato, né? Cara. Tá louco, né? Você tem uma visão de vida, você vai tentar levar aquilo pra onde você acha que acredita que vai dar certo, né? E acho que é isso em toda a área. Respeite um outro, tá bom? Se tivesse respeito, tá lá. Rolando. Hoje você coordena um dos cursos mais tradicionais de educação física aí do Paraná e Curitiba, que é a Universidade Tuiuti do Paraná, né? Muito antes de eu pensar em fazer educação física, a gente já ouvia falar na educação física da Tuiuti. Inclusive, quando eu fiz minha inscrição lá, que eu sou do Enem, né? Daí tinha 5 opções, eu me inscrevi PUC e Tuiuti. Era onde dava, assim. E saiu na PUC, então fui estudar pra lá. Mas era onde que a gente podia tentar. Então era federal pelo SISU, não saiu porque minha nota não era tão boa. Imagina. E daí saiu na PUC, eu tive lá pelo Enem, mas a Tuiuti era uma das opções. Você gosta então de grande responsabilidade, que hoje você tá no... Então, esse negócio aí começou de responsabilidade, começou quando fui pro Internacional lá, né, diretor de esportes. Aí eu saí de lá para assumir a coordenação da Tuiuti. Na verdade, assim, acho que seguiu uma sequência, né? Você não pode parar, você tem que continuar, né? Seguindo o seu caminho. Então, as coisas foram acontecendo como aconteceu no basquete, na verdade, sabe? Eu acho que é fruto do trabalho, da seriedade e tudo, vai indo. Então, eu fui convidado, né, a ser coordenador do curso de Educação Física. É lógico que é uma grande responsabilidade. É difícil, às vezes eu falo assim, nossa, eu era mais feliz quando eu era professor, só, que às vezes é muito pepino, mas assim, é muito legal, sabe, assim, eu posso ajudar o aluno de outras formas, sim, além do só da aula, né, então, eu tento ajudar da melhor maneira possível, eu falo para ele, eu faço tudo, eu não posso... fazer a prova, né? Mas o resto que eu puder ajudar eu faço. Né? Como você vê essa nova geração de novos profissionais que estão vindo? Então, tem esse pequeno problema, né? Então, eu acho que os alunos chegam na faculdade muito cedo. Né? Então eles são muito infantis, estão cada vez mais infantis. Eles vão amadurecendo durante o curso, né? E tem gente que não amadurece até o final. Né? Então,
tem aqueles que abrem a cabeça, né? E daí vem, que muita gente fala assim, quando chega no final, por que eu não dei mais importância para aquela disciplina ou aquela, devia ter dado, porque é importante, sabe? Então eles veem, isso é legal, né? Apesar que já foi, né? Daí vai estudar, correr atrás, vai estudar depois, vai ser interessante, né? Mas então, sai com essa cabeça pelo menos, sai com a cabeça melhor, a maioria sai, né? Então, e eu acho que o nosso campo profissional, né? Ele necessita disso, né? E tem gente interessada. Porque a educação física é muito marginalizada. Então, se sair gente ruim, vai ser pior, né? Então, mas eu acho que sim, os profissionais que estão se formando assim, com uma cabeça boa, entendendo que tem que estudar e continuar trabalhando, estudando, quer dizer, né? Formação continuada. Eles, acho que também por estar vivendo nesse meio que a gente estava conversando agora há pouco, tipo uma geração diferente e tal, com algumas coisas, talvez eles já estejam também pensando como fazer para conseguir trabalhar dentro desse meio também, né? Porque há uma mudança de paradigma, né? Mudança de um monte de coisa, né? Ainda mais com a pandemia. E agora eles viram, né, que é possível dar aula online, é uma coisa difícil, né? Meu Deus, eu dei 2 anos de aula online. Cara, é difícil, é complicado, né? É difícil, o canal do Prof. Clay tá aqui por conta das aulas online. Foi uma coisa que foi acontecendo, como vai acontecendo todas as outras coisas. Então, a formação, né, geral. É lógico assim, né? A universidade é generalista. Então você vai sair da faculdade. Se você, por exemplo, eu saio da faculdade lá para ser técnico, eu consigo ser técnico, mas por quê? Porque eu joguei basquete tudo. Agora, se for uma pessoa comum... Eu vou dar técnico de basquete. Você pode trabalhar com iniciação esportiva. Agora, ser técnico em basquete, você vai ter que fazer uma pós, né? Então, todos e fora o estudo e tudo mais, você precisa ter, então, né, Orlando? Porque eu acho que assim... A parte, né, do alto rendimento, ela precisa de uma vivência muito. Sim, porque mas assim, tem gente... Só a teoria é difícil mesmo. Você precisa estar lá na prática, né? Por isso que é importante saber dominar, né, as coisas. É verdade. E além disso, você também está coordenando o Curitiba. Essa eu não sabia, ainda bem que você me falou, cara. Pô, que legal. Não é assim a coordenação do mundo. Como é que funciona o Curitiba? Eu ajudo, né? Então, assim, é um sonho, né? Sempre foi. Então, na verdade, são 3 pilares, né? Então, ela tem uma associação, sem fins lucrativos, uma associação de enfermais, que é a detentora do projeto. Aí nós temos a Sociedade Thalia, que o Fábio Pelanda, que é o técnico. O Thalia sempre tem uma base muito legal. No meu tempo era freguesaço nosso, né? Mas agora... Mas eles têm uma formação, né, Rolando? Então, o que acontecia? Os atletas chegavam com 19 anos, e como não tem adulto lá, paravam, não tinha o que fazer. Então, vamos fazer o quê? Vamos dar oportunidade a esses meninos. Tá. E aí, a gente precisava de uma instituição forte, vamos procurar o Curitiba, porque a gente é tudo coxa branca, né? Sim, daí já foi... Daí fomos lá conversar, quer dizer, o pessoal foi antes, e aí me chamaram depois, na verdade, porque, né, meus amigos, tudo. E assim, eu tô ajudando. Então eu ajudo muito mais com a minha imagem, né, em busca de patrocínio, vou lá conversar, mídia, pessoal assim de fora me conhece, então às vezes fica mais fácil, né? Então tô indo, né? Tô ajudando aí. Daí pergunta, você não quer ser técnico? Eu falei, cara, assim, eu não dou palpite, né? Eu não falo porque eu tô muito longe fora. Eu tô fora muito longe, né? Então, muito tempo que eu tô fora. E até termos mudaram, coisas assim, sabe? Quer dizer, a coisa é mesmo, só mudou o termo, sabe? Sim, mas assim, como você falou, né? Precisa estudar, aquela coisa. Então, na parte técnica eu não dou palpite, assim, né? Eu ajudo, faço o possível, né? Então a gente faz desde 2019 com o time, jogando a Liga de Desenvolvimento de Basquete. E esse ano a gente jogou o campeonato da CBB, que é tipo a segunda divisão, e se Deus quiser, em breve nós vamos jogar a NBB. Estamos com umas reuniões aí bem legal. Nós temos um patrocínio, a lei de incentivo do federal, né, de apoio ao esporte. Já foi aprovada o Grupo Barigui, patrocina a gente. Né, através da lei de incentivo. O problema da lei de incentivo, com esse dinheiro você não pode pagar atleta, então não dá para ter um time profissional. Então a gente precisa de apoio direto, né, patrocínio direto. Para poder pagar o salário. Então a gente está aí fazendo um planejamento para ver se a gente consegue isso aí para a gente poder jogar a NBB.
Legal. O Coritiba é uma das equipes paranenses que ajuda bastante outros esportes também, né? Eles têm o Crocodiles, o futebol americano. Tem o... Inclusive, o Henrique joga no Crocodiles, ele me chamou pra ir assistir, eu fui ver a final deles. Pô, massa pra caramba, cara. Foram campeões em cima do... O futebol americano é muito legal. Brown Spiders. Rick, grande abraço. Ele curtiu que a gente já vinha conversar, que ele gosta de basquete também e tal. De vez em quando a gente se vê na academia lá. Eles estão jogando o Campeonato Brasileiro agora também, com o Brasão ali do Curitiba, por isso que eu perguntei. Porque é só o nome? Então, qual que é o lance do eles tal dão um Curitiba? nome, eles dão um nome, todo o apoio, né? Uhum. Assim, eles entram com apoio financeiro. Sim. Assim, o nome tudo ajuda, o pessoal do marketing, do Curitiba ajuda. Uhum. Eles ajudam em tudo, né? Legal, uniforme, tudo. Então é bem legal, é conhecido Curitiba também, né? Sim. E o pessoal da NBB, assim, eles têm grande interesse que Curitiba tenha, né? Então a gente está em conversas aí para ver se... E para, por exemplo, assim, novos atletas que às vezes estão assistindo a gente, que jogam basquete, gostam, e para tentar a vida, digamos assim, no Curitiba Monster, existe seletivos, existe peneiras, existe drafts? Como é que funciona? Não tem draft, né? Mas assim, geralmente a gente faz peneira uma vez por ano, né? Segue a gente no Instagram lá, Curitiba Monsters tem no Instagram. Vou colocar aqui também, Curitiba Monster. Quando tiver peneira vai ter, assim, a gente não tem categoria de base, porque a gente Vocês é já vão vinculado pegando à Thalia. atletas que tem... a gente é vinculado à Thalia, então os meninos que saem do Thalia, eles têm... Né? A maior base de vocês é os meninos da Thalia. Apesar que a gente tem vários atletas de fora, né? Assim, mas temos usado bastante gente assim, local, né? Novos talentos curitibaninhos aí. Os curitibaninhos que a gente fala, o greco. E uns olheiros, tipo o filme lá da Netflix, lá do Adam Sandler. Vocês têm muito legal. Muito legal assistir. Hoje em dia mudou muito, né? Do que eu jogava. Não é olheiro, mas assim, tem muito empresário, né? Sim. Tem empresário que leva o... eles ligam pra gente, tudo, né? E tá rolando, tem novos... Tem. Uma galera tem bastante boa, gente, tem. Massa. Precisa ter dinheiro, né? Senão você não consegue contratar. Então Hoje nosso pequeno problema é esse. Hoje é a parte financeira que está limitando um pouquinho o crescimento do Curitiba Monster. É isso, né? Mas financeira é tudo, né? É um negócio, né? Tudo! Tudo a gente precisa de dinheiro, verdade. É verdade. E os projetos rolando daqui pra frente, futuro? Não só o Monsters. Pessoal, mas o profissional, canal do YouTube, que agora você é youtuber, influencer. Então o YouTube é o seguinte, minha filha, né? Começou com o negócio. Tem que fazer. Daí eu comecei fazendo no Instagram. Daí fizemos Instagram, não sei o que mais, ficou um ano assim com o Instagram. E aí tem um rapaz de São Paulo que ele tem um canal que chama Knicks Fans Brasil. Knicks Fans? Que ele é torcedor do New York Knicks. Ele é de Curitiba, mas ele mora em São Paulo. Eu fiz 2 lives com ele. Ele me entrevistando. Que legal. Daí ele veio pra Curitiba. Veio pra assistir um show do Metallica, acho. E aí ele queria me conhecer, eu chamei pra ele almoçar lá em casa. Ele foi almoçar lá em casa. Daí minha filha, você conhece alguém, Victor, que faça, não sei o que. Eu, porque ele trabalha com isso, né? Daí a gente conversou, ele tá me ajudando. Pô, que legal, então, tá te dando então ele posta as coisas, ele faz tudo, né? Você faz o material, manda pra ele. Eu tiro as fotos, passo as coisas, ele faz a arte, tudo. Então eu tô fazendo, vou fazer um tempo, vamos ver se dá certo, né? E assim, eu quero mostrar que eu sou mais que um jogador de basquete. Então tem esse negócio do botão, né, que é uma paixão, né? Eu gosto muito. E o negócio do botão é legal, não é só o jogar, é montar os times. Eu acho que essa é a parte mais legal ainda do que jogar, não é? É muito legal montar, fazer, pintar. Eu gosto muito de cozinhar, então às vezes hoje até eu botei uma foto lá, acho que ele vai postar, né? Não tô vendo, mas ele vai fazer, porque eu fiz um bolo de morango esse fim de semana. Minha filha tirou foto, filmou. O nome do vídeo, bolo de morango gostoso ficou rolando. Então vamos ver se ele vai postar, não vi ainda. Daqui a pouco eu mandei as fotos pra ele. Galera, se inscreve então no canal do Professor Rolando. Vai ter muita coisa. Rolando Ferreira 08, agora já decorei, não tem como errar. Tá aqui no link na descrição do vídeo.
entra lá, se inscreve, acompanha o vídeo, vê quanto que é legal, não só a vida do atleta, mas a vida da pessoa e tudo que ele tá ensinando aí a gente, vocês, inclusive a fazer bolo de morango. E outras coisas, né? Agora com a NBA voltar, vai fazer algumas coisas aí relacionadas a... É CFA, o torneio que você colocou lá, o que era agora, essa semana? Que teve do... Teve já? Já, cara. CAF, né? A CF é quase, acertei quase. Não, é da África, né? Da África, verdade. Da África. E aí o que aconteceu? Eram 2 grupos de 3. Eu fiquei em segundo no meu grupo. E daí o primeiro classificava para o semifinal, o segundo cruzava com o terceiro do outro grupo. Jogava pro empate. Daí eu fui lá e perdi. Daí caí fora. Mas foi bem. Não, mas assim, eu não ligo, eu quero jogar. Daí a outra semana, cara... E você é super competitivo no... Eu sou muito, né? Assim, eu tô começando... O atleta ainda tá lá. Tá. Daí, na outra semana, nós jogamos a Copa Brianese, que era todo mundo com o botão igual. A Brianese é uma fábrica. Eu joguei com a Islândia, era de seleções. E aí eu tava jogando com um cara na semifinal e o cara joga muito bem. Cara, eu abri 3-0 nele. Abri 3-0. Um cara que joga muito, ele virou 4-3, eu fiz 3-3, fiz 4-3, né? Daí tava 5-5. É por tempo, Ronaldo? 2 tempos e 7 minutos. E aí o que aconteceu? Ele errou a bolinha, só que ela tava dentro da área. Eu fui pegar a bolinha e fiz um pênalti, acabou o tempo. Daí ele bateu, fez o gol, perdi de 6-5. Cara, que ódio, cara. Que ódio. Que raiva. E assim, o placar, sabe por que é? Eu faço muito gol. Faço muito não, eu chuto muito no gol. Eu chuto muito no gol. Por quê? Porque eu acelero muito o ritmo do jogo. Porque você pode dar 12 toques. Tudo em cima dele. Não, você pode dar 12 toques. São 3 toques por jogador ou 12 toques no total, o jogo. Só que assim, eu chuto no... Se eu passei meio de campo no toque, eu mando pro gol. Eu chuto, então eu chuto bastante. Daí eu tomo bastante gol, né? Porque você tava... mas eu chuto. Por isso que é 5-5, 6-5. Placar alto. Os outros jogos sim, é 2-1, 3-1, sabe? Mas o meu é sempre... eu sempre tomo 3, 4 gols, né? Então é difícil, mas é muito gostoso, cara. E além do hobby, da competição, deve ser tipo, muito legal as outras pessoas verem você lá jogando, participando dos torneios e sei lá, até teus filhos, né, Rolando? Acompanhando junto. Eles vão lá, né, assistir, né? Porque é uma coisa legal, né? Então minha filha quer jogar, meu filho. E eles já estão pegando jeito? Você joga com eles? Eles são tudo velho. Sim, né? Mas joga com eles, não? Não, joguei algumas, mas eles são muito ruins, tem que aprender a melhorar. Mas é muito bom. Então, assim, agora a gente tá no Jardim dos Américas. Então, às vezes estou jogando lá, vão lá, eu posso tirar uma foto, eu tiro uma foto no meio do jogo, eu tirar foto. No meio do jogo, nem vai esperar, 7 minutinhos, peraí. Aí tiro foto, legal, é interessante, né? E continua então dentro do esporte aí de algum jeito. Então, né, assim, pro futuro, não sei o que me reserva, né? O negócio é ser feliz, na verdade, entendeu? Sou coordenador do Twitch. Vamos ver, né, até quando, né? Lógico que tem uma vida útil esse negócio, né? Mas estou feliz com isso, né? Estou ajudando Monsters, estou com o canal do YouTube, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Hoje você se sente um atleta realizado dentro do basquete? Sim, eu cheguei assim onde todo mundo quer chegar, né? Assim, é o que eu falo. Podia ter sido melhor? Podia. Entendeu? Podia. Mas assim... Tudo que aconteceu... não é só na NBA, na minha carreira. Sim. Porque assim, eu sou uma pessoa, me conhece aí... Eu sempre fui, e todo mundo fala assim, Rolando é muito bom, não sei o que, é bonzinho, blá. Isso aí não é uma qualidade muito boa para quem joga esporte de competição. Sim. Ser bonzinho, pensar no outro. E aí eu me ferrei muitas vezes por ser o bonzinho e fazer as coisas certas, e esperar a minha vez, e me ferrei. Entendi. Porque assim... Talvez se eu tivesse tomado outra atitude, que as pessoas talvez não achassem tão legal. Na NBA, por exemplo, se eu tivesse falado assim, não vou fingir que eu tô machucado. Entendi. Minha carreira podia ter sido outra, melhor, entendeu? Vai saber, né? Ficar nesse C.
Se eu tivesse, por exemplo, dado um murro em alguém lá, quando, sabe? Sim. Na minha carreira lá, o cara que me encheu o saco alguma coisa, falou, já tá no murro, talvez não tivesse mudado as coisas, mas assim, a carreira foi boa, eu não posso reclamar. Porém tem um nome, assim, o pessoal que conhece. É então, referência. Graças a Deus. Porra, cara, que legal. Rolando, muito obrigado por ter você aqui, cara. Prazer é meu. Muito feliz de verdade, uma honra, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouquinho mais do Rolando. E para conhecer mais deles, Rolando Ferreira 08. Vou deixar aqui o link na descrição, Instagram, YouTube, o que mais temos lá pra colocar, Rolando? Facebook, vai estar tudo aqui pra vocês. Só o Twitter que é diferente, que eu nem lembro. Sem problema. Procura o professor Rolando no Twitter, tá tudo certo. E você que é da educação física e quer conhecer um pouquinho mais, e que não é da educação física também, como o Rolando mostrou, que é muito mais do que o atleta, é muito mais do que o professor, é uma pessoa sensacional. Rolandão, muito obrigado. Quem quiser fazer educação física pode me visitar lá na Tuiuti, conhecer o curso. Pessoal, à disposição. Sensacional, um dos cursos mais tradicionais do Paraná, de Curitiba. Então, se você sonha em fazer educação física, vai lá conhecer o professor Rolando, trocar uma ideia e conhecer o curso de educação física. Quem é que teve aula com um ex-jogador da NBA de basquete? Prof. Cleiton. Rolandão, obrigado. Falou, meu senhor. Prazer é meu. Precisando, estou à disposição. Claro, com certeza. É nóis, valeu!